Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos amados que possam estar me vendo ou me ouvindo neste momento. Sejam muito bem-vindos a este momento de estudo e curiosidade bíblica. Amém? Vocês que estão acostumados a me ouvir e me ver no canal, no Instagram, ou Kawaii, deve ter observado que eu tenho dentro do quadro, já alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu comecei com um formato de audiobook. Ou seja, vocês veem alguma meditação sobre, por exemplo, espiritualidade cristã, que eu trouxe lá. Aí vocês ouvem minha voz, mas vê alguma canção tocando no fundo e alguma imagem de algum filme, alguma coisa sobre algum tema, por exemplo. Espiritualidade cristã, eu trouxe aqui, trouxe também alguns artigos sobre alguns pontos de estudos bíblicos em questão, vocês devem ter visto, ouvido. Aí hoje eu trago mais um, mas eu vou fazer diferente, algo diferente para nós aqui, é ao vivo aqui, algo ao vivo. Ou seja, eu estou aqui com o notebook aqui embaixo e eu fiz um pequeno artigo agora trazendo um contexto de um tema em questão, de uma guerra ao qual estamos vivendo em um local em específico. E eu fiz essa pesquisa, esse estudo, aqui nos meus livros e arquivos, e baseando-se na história, e eu trouxe para a nossa meditação. Qual é ele? O contexto histórico e cultural da Palestina do primeiro século. Ali no contexto cristão. Tocando um pouco antes, em algumas curiosidades, e naquele tempo em questão. Estou aqui com um artigo e vou fazer algo diferente. Não vou fazer audiobook, mas sim algo mais assim, ó, cara a cara. Amém? Amém. E eu estou aqui com o estudo e vamos nos deleitar e conhecer um pouco daquele local tão sofrido e que já foi centro foi e é centro de disputas. Veja a guerra que estamos vendo aí. Vi agora umas cenas agora há pouco, com muita tristeza, que os inocentes é que pagam. Crianças de seus 2, 3 anos. Eu tenho uma criança aqui, uma filha de 2 anos e pouco, e eu vejo criancinhas daquela de 2 anos e pouco, e até menos, só osso, couro e osso, morrendo de fome, literalmente. E muitos se omitem. E aí? Esse é o retrato da guerra. Disputa de territórios. Uns falam que está certo, inimigos de Israel que atacam e eles têm o direito de se defender. Mas por outro lado, tem inocentes que pagam. Estamos vendo aí ajuda humanitária chegando e o povo se matando para pegar um pouco de alimento para sobreviver. E muitos estão morrendo de fome. Veja só que tristeza. Mas é um local de disputa. Já de muito tempo. Já passou na mão de vários. Alexandre o Grande mesmo, o grande conquistador do século passado. Ele dominou também aquela região. É uma rota comercial importantíssima. E não é diferente hoje. Pois bem, vamos meditar aqui junto comigo. A Palestina do primeiro século era um mosaico de povos. Não era só judeus que viviam ali, como hoje. Não é só um tipo de povo que vive ali naquela região. Parte de Gaza, Palestina, aquela parte. Não é só um povo, não só uma etnia, como era. Não é só uma etnia que vive ali hoje, como no passado também não era. Era um mosaico de povos, incluindo judeus naquele primeiro século. Judeus no início, ali no tempo de Cristo. Judeus, gregos, romanos e sírios. Centro de trocas culturais e religiosas intensas. Eram várias crenças. E se mesclavam entre si. Olha só que não era só judeu. Era judeus, gregos, romanos, sírios. Tudo vivendo ali naquela tripinha de terra. Que era uma espécie, parece uma tripa, uma faixa. Faixa, que até diz o nome. É um local à beira do mar Mediterrâneo. Então eram vários povos vivendo ali, como não é diferente hoje. Situada na encruzilhada, ela ficava numa espécie de encruzilhada entre África, Ásia e Europa.
controlava importantes rotas comerciais do Mediterrâneo, ou seja, era um local estratégico e disputado por muitos, não diferentemente hoje. Curiosamente, conhecemos tal região hoje por esse nome, Palestina, mas antes se chamava Palasto pelos assírios. Os assírios antes chamavam de Palasto aquela região. A palavra Palestina, ela deriva do grego Filístia, né? Terra dos filisteus. Olha só. Um povo que se estabeleceu por volta de 1100 anos antes de Cristo na costa do Mediterrâneo. Escritos do século V, de um historiador por nome de Heródoto, é referido ali o termo Síria-Palestina para descrever aquela região. A Palestina do primeiro século, ela tinha uma configuração geopolítica estabelecida pelos romanos, que dominou, que conquistou aquela região após a Guerra dos Armoneus, por volta do ano 63 a.C., e marca o início do domínio romano em toda aquela área. Olha só, o domínio romano começou por volta do ano 63 a.C., logo após essa Guerra dos Armoneus. E a partir daí, Roma começa a dominar toda aquela área. A sua geopolítica, a Palestina do primeiro século, ela era configurada geopoliticamente, a sua geopolítica era estabelecida pelos romanos. Conquistaram toda aquela região e começou agora a colocar a sua política, a sua cultura, e impor-se em vários aspectos. Eles conquistaram aquela região e agora ele começa a impor a sua linha de governo. E dividiram aquela região em 4. Aquela região ela era formada, vamos dizer assim, de bairros, de divisões. 4 bairros, 4 regiões eles dividiram. Quais eram elas? Idumeia ou Judeia, Galileia, Pérea e Decápolis. 4 regiões. Aquela região ali era dividida em 4. Idumeia ou Judeia, Galileia, Pérea e Decápolis. 4 regiões compunham aquela ali, em suas divisões. Quando falamos, agora temos que se situar uma coisa. Quando falamos de Palestina no Novo Testamento, temos que ter em mente que esta região, em virtude de sua posição geográfica, como a gente viu, estava constantemente envolvida em políticas partidárias. Olha só. Até no tocante à religião, como os maiores partidos da época, fariseus, saduceus, essênios, disputavam influência religiosa e povos para suas linhas. Tensões entre elites colaboracionistas e grupos tradicionalistas eram constantes. Eles se inflamavam entre si por disputa e poder regional. A maioria da população daquela região ali, ela era campesina. O que vem a ser isso? Era um povo que vivia mais em aldeias e não em grandes cidades. Essa realidade também não era muito comum e nem diferente do restante do Império Romano, que tinha a sua população rural uma esmagadora maioria. E diferentemente do que muitos pensam, a economia do Império não era movida primeiramente pelos tributos ou pelas operações comerciais, que muita gente acha ou achava. Não. Mas pelas atividades agrícolas, que movia grande parte de sua economia. Situação semelhante era vivida também no ambiente da Palestina, estando a maioria da população envolvida com atividades do campo. Haja vista, você pode observar as parábolas de Jesus, que sempre era citada coisas relacionadas ao campo, como ele usava expressões como pastores, agricultores, pescadores e etc. Tudo relacionado ao campo, porque grande base e parte daquele povo vivia mais no campo do que nas cidades. Tínhamos uma dinâmica social e religiosa forte naquela região. Os judeus transformaram o centro do culto, centrado no templo,
para práticas baseadas na Torá. E sinagogas também. Apesar de termos fariseus, saduceus, essênios e zelotes, e outros partidos, diferentes visões religiosas e políticas também, mas a base deles era essa: templo, adoração e a Torá como base. O cristianismo ele começou a emergir naquele cenário. Os seguidores de Jesus começavam a formar ali pequenas comunidades e crescia entre a população não judaica. Tinha-se também quem cultuasse até o imperador. Tinha uma seita também, os herodianos, que cultuava até o imperador, né, causando tensões com monoteístas, que a religião monoteísta dominava. Tem um só Deus como Senhor e Salvador. Vários partidos religiosos, mas a base monoteísta, em um único Deus, a crença em um único Deus imperava, né? E conflitos sobre lealdades religiosa e política eram constantes no tocante a isso. O ministério de Jesus deu-se na Galiléia e Judéia, começou-se por ali. E depois difundiu-se para a Síria, Ásia Menor e muito além. As primeiras comunidades surgiram primordialmente em Jerusalém e região. As tensões com o judaísmo eram de oposição severa. Bem sabemos que os judeus nunca acreditou e nem não acreditava que Jesus era o Messias. Não todos, lógico, mas os primórdios principais mesmo dos partidos religiosos e muitos outros ortodoxos, mais de 70%, não acreditam que Jesus é o Messias e nem que o Messias veio. Eles ainda aguardam, né? Então as tensões com o judaísmo eram uma marca severa, sofria uma oposição severa. Pontos de conflito, um dos pontos principais de conflito era o status de Jesus sendo o Messias, ou inclusão de gentios e uma nova reinterpretação das escrituras, que eles não aceitavam. Eles consideravam o gentio, o povo de Deus das nações, como cachorro, como lixo. E reinterpretar as escrituras de uma forma diferente, aí que era pior ainda. A briga não parava nunca. Em síntese, o legado romano, ele deixou marcas na Palestina daquele tempo, que se espalhou-se e perpetuou por grande parte do tempo. Influência política, legado arquitetônico, sistemas legais, infraestrutura e outras coisas. Influenciou e deixou marcas naquela região que se perpetuou por um bom tempo. A compreensão do processo histórico que desemboca na Palestina do primeiro século é essencial para percebermos as raízes sociais e religiosas do Novo Testamento. O ministério de Jesus não acontece num vácuo cultural e social, ou seja, não surge do nada, não vem do nada. Pelo contrário, seu discurso vai ao encontro de um sistema social e político opressor, opressivo e marginalizado do morador da Palestina e, evidentemente, estendido a outros povos na mesma situação. Todas essas injustiças foram combatidas por Jesus com suas palavras, com seu suor, com suas lágrimas e com seu sangue derramado no madeiro para a remissão de muitos. Jesus não veio à toa, veio com uma missão: resgatar, salvar, pregar o amor, pregar a salvação àquele povo tão marginalizado. Quando eu paro para olhar hoje e observar a situação da Palestina, é o mesmo sofrimento. Estão lá agora, observem, parem, o mundo, muitos estão calados, estão preocupados com seus próprios umbigos. Mas parem, observem, vão com atenção pesquisar, para você ver. Não veja mísseis jogando de lá para cá não. Veja o inocente, milhares de inocentes sofrendo e morrendo à míngua, ou seja, de fome. Líderes, parem e reflitam. Muitos inocentes, muitas crianças estão desaparecendo.
se matando igual animais famintos. E os homens, por poder e disputa territorial, se inflamam, se destroem e leva todos ao redor. Pare, reflitam, pense. Reflitam, pense. Quantas pessoas inocentes estão morrendo? Esse é o efeito colateral da guerra. É uma pena. O que podemos fazer? Se pudéssemos, faríamos muito mais. Eu sei que tem pessoas que se pudesse fazer alguma coisa, faria. Mas e quando a gente se sente impotente diante de uma situação como essa, de ajudar os inocentes? A quem devemos recorrer? A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando você não pode recorrer financeiramente com suas próprias forças, você agora coloca Deus na sua frente. Você clama a Ele por ajuda, clama a Ele por justiça. As orações dos santos em muito têm valor, diz as Escrituras. Que possamos orar por aqueles inocentes, por aquela região, para que esses homens, esses líderes, parem, pensem e freiem suas ações e possa dar fim a essa guerra e que os inocentes possam ser ajudados e restaurados em sua terra. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.